O que são os grânulos de Fordyce? Os grânulos de Fordyce são um problema estético que tende a ser confundido com uma doença sexualmente transmissível. Os grânulos de Fordyce são pequenos grãos de 1 a 3 milímetros de diâmetro. Geralmente são brancos, amarelos ou cor de carne. Aparecem na mucosa oral, nos lábios, no pênis ou escroto e na vulva. Mas, não se preocupe, porque são muito comuns, tanto em mulheres quanto em homens de qualquer idade. A origem do nome destes grânulos está no fato de que o dermatologista John Addison Fordyce foi a primeira pessoa a investigá-los. Os grânulos de Fordyce são, na realidade, glândulas sebáceas ectópicas. São responsáveis por sintetizar o sebo que lubrifica e protege a pele. Geralmente estão localizados na derme e, portanto, não são visíveis. No entanto, neste caso, eles se encontram na epiderme. Neste artigo, falaremos tudo o que você precisa saber sobre os grânulos de Fordyce. Confira. O que são os grânulos de Fordyce? Como já mencionamos, os grânulos de Fordyce são glândulas sebáceas ectópicas. Isso significa que são glândulas encontradas na epiderme, quando sua posição normal é a derme. Portanto, como a epiderme é a camada mais superficial da pele, elas ficam visíveis. São lesões que não são malignas ou infecciosas. A pessoa que apresenta estas lesões tende a pensar que elas derivam de uma infecção sexualmente transmissível. No entanto, esses pontos não estão relacionados a este tipo de doença. Portanto, seu único impacto é estético. Eles não são um problema de saúde e nem são transmissíveis. Normalmente, aparecem durante a puberdade e são mantidos ao longo da vida. A verdade é que estão presentes desde o nascimento, mas se tornam mais visíveis ao longo dos anos. Portanto, cerca de 90% são observados em adultos. No entanto, tendem a diminuir, em parte, com a idade. Quais são os sintomas dos grânulos de Fordyce? Os grânulos de Fordyce não produzem sintomas graves. Podem causar coceira e irritação nas áreas em que aparecem. Estas áreas podem ser a mucosa oral, lábios, pênis ou escroto e vulva. No entanto, o maior sintoma que eles causam é estresse ou baixa autoestima. Isso acontece porque esses pontos são frequentemente confundidos com doenças sexualmente transmissíveis. Portanto, é importante saber que não estão relacionados com este tipo de doença e evitar essa preocupação, que pode embaraçar a pessoa e influenciar sua vida sexual. Os grânulos de Fordyce podem sangrar um pouco durante o sexo. Esse tipo de lesão pode levar a um transtorno de ansiedade ou humor, especialmente em pessoas que já são inseguras e com baixa autoestima. Portanto, é importante consultar um médico se você tiver alguma dúvida. Ele aliviará as preocupações com esses pontos e também te ajudará a entender que é um problema puramente estético. Quais são as causas? As glândulas sebáceas se encontram dentro dos folículos pilosos, que estão na derme. Elas produzem sebo, que é a gordura que ajuda a manter a pele lubrificada e protegida. Esta produção é feita regularmente. No entanto, no caso dos grânulos de Fordyce, as glândulas se encontram na epiderme. Não estando no folículo piloso, o sebo é bloqueado e acaba formando pequenas saliências ou manchas. Eles são visíveis porque são encontrados na epiderme, que é a camada mais superficial da pele. De fato, a explicação de que eles são mais visíveis com a idade é que a epiderme,
ao longo dos anos, se estica e se torna mais transparente. Por outro lado, o sebo está relacionado com os níveis de colesterol e de triglicerídeos no sangue. Portanto, os grânulos de Fordyce estão associados a pessoas que, geralmente, estão com os níveis altos. Tratamento para os grânulos de Fordyce. Como sabemos, os grânulos de Fordyce não são uma ameaça à saúde e não precisam de tratamento. No entanto, devido ao seu impacto estético, existem alguns tratamentos que permitem eliminá-los. Alguns deles são: método de Q2 ou cirurgia a laser, terapia fotodinâmica, remoção com um kit micropunção, ácido bicloroacético, tratamento com isotretinoína oral. Para concluir,